Por que que Deus ele não preenche o vazio dos crentes? Isso porque acontece muitos compadres e religiosos, padres, né? Inclusive o padre Marcelo Rossi, né? E outros vários pastores que vive dentro da igreja, vai todo dia para a igreja, ora, jejua, faz tudo direitinho e não preenche o vazio. Essas pessoas, como o padre Marcelo Rossi, né, como é um dos que sofre de depressão, e Deus não preenche o vazio dele, né, porque se preenchesse não deveria estar sofrendo com esses problemas mentais, problemas que a gente não resolve, a gente sabe que a gente não resolve com a religião, né? Mas ele sofre com o problema da depressão, né, Marcelo Rossi, e até agora ele não resolveu o problema dele, não ficou melhor da depressão. Toma medicamentos, né? Depende da ciência, da medicina, para melhorar ali seu problema da depressão, né? E por que que Deus não preenche o vazio dos crentes? Essa é uma boa pergunta, né? O que você acha? Por quê? Porque se realmente Deus estivesse preenchendo o vazio desses padres, desses pastores, né? Que muitos entram em depressão. Vocês sabem o que acontece, né? Deles tirarem as suas próprias vidas, né? Por conta da depressão. E eu quero alguém me explique por que que muitas pessoas, né? Eu quero saber algum religioso, algum crente que me responda por que que existe pessoas que são crentes e ainda sofrem com depressão e ansiedade, problemas psiquiátricos, problemas mesmo que elas não escolhem passar, mas elas passam, né? E Deus não preenche o vazio. Faz orações todos os dias, dá o dízimo e oferta, vai para a igreja e não preenche o vazio. Não preenche. Por quê? Se Deus preenchesse o vazio dessas pessoas, né, elas não precisariam de tomar remédios, tratar com psiquiatra ou psicólogo, ou muito menos tomando remédio, né? Como o padre Marcelo Rossi, né? Ele toma remédio para poder tratar a depressão e mesmo assim ele não está curado porque a religião, né, o Deus da Bíblia, o Deus que ele acredita, não salva ele desse problema e nem preenche esse vazio dele, né? E muitas pessoas se enganam achando que para poder preencher o vazio precisa viver dentro de uma igreja, né? Achando que vai curar o seu problema, né? Depressão, ansiedade, problemas mesmo psiquiátricos, né? Acho que a igreja, a religião vai resolver o problema deles, né? Vai resolver o problema deles. E não resolve, né? Não resolve. Isso é uma iludição, né? Porque muitas pessoas, vocês sabem que muitas pessoas para poder... E a maioria das pessoas se engana achando que a religião vai tratar o problema dela. Mas não vai tratar, né? Não vai tratar. Vai ficar anos entrando, anos entra dentro da igreja, entra o ano, sai ano dentro da igreja e não vai resolver o problema dela, né? Da depressão, da ansiedade, dos problemas psiquiátricos, né? Muitas dessas pessoas têm problema psiquiátrico. A maioria delas não vão atrás para tratar, né? Não vai para o psiquiatra, não vai para o psicólogo, não vai para a medicina, não vai atrás de estudar e fica dependendo, fica achando e fica esperando que a igreja, a religião, Deus vai preencher e vai resolver o problema delas, mas não resolve, porque é algo que precisa ser tratado, amenizado com medicamentos, psiquiatra, tratamentos. E não é a religião que vai fazer isso. Porque você escuta o pastor gritando, pedindo seu dízimo, dizendo que você está com demônio, né? Ou vai dizer que você está com depressão, ansiedade, vai dizer que é o demônio na sua vida, né? E que você precisa se libertar e ir para a igreja, mais ir para a igreja. Foi o que muito aconteceu comigo, né?
Agora vai outra pergunta, né? Os ateus também sentem depressão? Eles sentem ansiedade? Eles sentem esse vazio? A maioria deles sente, sim. E eles sabem que para poder tratar isso, precisa passar por um psicólogo, passar pelo médico, né? Diferente dos crentes, que eles acham que a religião vai tratar, ou a Bíblia, ou Deus, o Deus da Bíblia, vai resolver o problema deles, tratar o problema de depressão e de ansiedade deles. E preencher o vazio deles, né? Que muitas deles não nem preenche o vazio deles. Eles vão para a igreja, a maioria deles vão para a igreja, na igreja não preenche o seu vazio. Muitos deles vão para a igreja, faz tudo certinho, ora, faz... Mas será, gente? Aí vai uma pergunta. Será que essas pessoas que esses crentes que vão para a igreja e Deus não preenche o vazio deles, será que o problema deles, será que é porque eles não estão fazendo a oração certa? Será que é porque eles não estão indo para a igreja certinho? Será que eles não estão fazendo as coisinhas certinho? Né? Porque para eles não preencher o vazio deles, né, viver dentro da igreja, padres, pastores, e não preencher seu vazio e não resolver seu problema, então será o que é que eles estão praticando, né, para poder preencher seu vazio, né? Porque muitos vão para a igreja, faz tudo certinho e não preenche seu vazio totalmente. E eles saem daí dentro da igreja, saem dentro da religião e vai pro mundo, porque lá no mundo que vai preencher o vazio dele, né? Porque é coisas que não tem dentro da igreja e que eles encontram aqui fora, né? Que é uma coisa totalmente normal que o ser humano precisa, que eles acham que só 100% da igreja. Por isso que muitos da igreja estão pegando as coisas do mundo e levando dentro para a igreja para poder preencher o vazio, porque tá perdendo clientes, né? Tá perdendo pessoas dentro da igreja, e por isso que a maioria deles levam as coisas do mundo para dentro da igreja, para as pessoas não saírem dentro da igreja, né? Para não sair não perdendo dinheiro, perdendo clientes, né? Porque fica sem graça, né? Muitas pessoas estão ficando sendo mais felizes e estão preenchendo mais seus vazios nas coisas do mundo do que dentro da igreja. Aí para eles não perderem as pessoas, né? Eles precisam carregar as coisas do mundo para dentro da igreja. Por isso que hoje em dia tem dança, tem funk, tem vários negócios que dentro da igreja que vocês nem imaginam. É encontro de namorados, muitos jovens vão para dentro da igreja para arranjar namorados, porque sabe que nas baladas também não vai encontrar do mundo, né? Então são essas coisas, né? Então é uma prova que Deus, ele não preenche o vazio das pessoas, porque se ele preenchesse, esses padres, esses pastores não, né, não sofreriam com problemas de depressão, ansiedade, né? E vai um conselho meu para vocês que são crentes. Vão atrás de tratar os problemas psiquiátricos de vocês. Não fique só dependendo 100% da religião, porque a religião, a igreja não vai tratar o seu problema. Muitas vezes nem pessoas que estão com problemas de depressão e ansiedade, mas problemas que têm problemas psiquiátricos muito graves, né? Gravíssimos, precisa ser tratado e muitas vezes não vão atrás por conta que eles acham que é espiritual, mas não é, né? E fica anos e anos e anos, fica com cabelo branco na cabeça, entra ano, sai ano, fica com cabelo suvaqueira, catupiry na virilha, e não vão atrás de melhora, de resolver o problema, e fica achando que a religião vai tratar esse problema para você. E não vai tratar, viu? Não vai tratar, porque para muitos dizem que trata, mas não é 100%, não é. Porque se Deus preenchesse realmente o vazio dessas pessoas que vivem na igreja, não existiriam padres se suicidando, não existiriam pastores se suicidando, né? Alguém me explica por que Deus permite essas coisas? Pessoas que vivem dentro da igreja entram nesses cargos, né, de pastores, e pessoas que ficam com depressão e tudo mais, e Deus não é o suficiente para poder... Não é suficiente porque ele não existe e não está dentro dessas igrejas. E para poder tratar essas coisas precisa do psiquiatra, de medicamentos,
né? Terapia, muitas coisas, né? E eles acham que dentro da igreja vai resolver isso, mas não resolve. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu quero ler a opinião de vocês, tá certo? E até o próximo vídeo.